Pedra. Hoje começamos com um tema, uma palavra pequena, que de certeza já ouviu várias vezes. Mas é que o que trouxemos hoje é muito diferente do que já ouviu. Pedras é o nosso tema de hoje. O tema que vem a se desenrolar desde o começo do ano. Mas para saberes mesmo, na verdade, que pedra é que se trata, vamos hoje ainda mais um pouco saber sobre este assunto, que é um tema que está a se desenvolver nas pregações aqui no Ministério El Shaddai, Igreja Matriz. Isto tudo vamos transmitir no nosso canal Coach TV Oficial, é o nosso canal do YouTube, com o produtor Yannick Malungo. E hoje, na equipe, por sinal, tem uma nova, que é a Madalena Felipe, que fala para ti. Mas para nós sabermos mesmo de que pedra se trata, vamos falar com o nosso pastor, né? O nosso presidente e reverendo Sebastião Costa, que vai falar um pouquinho sobre o que, afinal, é uma pedra. De que pedra se trata, afinal de contas? Sobre as pregações que foram passando, foram se desenrolando, o pastor foi sempre falando sobre pedras. O que é uma pedra, afinal de contas? Ok, muito obrigado a todos os espectadores que estão nos acompanhar. Muito obrigado também para a equipa técnica que está presente. Eu creio que o nosso tema, mega tema do ano, é de ajuntarmos pedras, conforme está espelhado no Eclesiastes capítulo 3, versículo 5, onde diz que há tempo de espalhar pedra e há tempo também de ajuntar a pedra. Então, pegamos nesse texto e coloquemos à disposição de nossa visão deste ano, no sentido de que, quando se trata de que este ano é o ano de ajuntar pedra, as pedras, e as pedras que se referem não porque temos que ir lá, aí nos montes, ir a colher aquelas pedras, amontoar, vir com elas aqui, não. Aquilo apenas é uma linguagem, é figurativo, ou uma metáfora. Então, no concreto, as pedras que se refere aqui que temos que juntar são nós, pessoas, almas perdidas e, pronto, famílias destruturadas, famílias, pessoas em conflitos e ainda também pessoas que estão ainda a viver a vida do pecado. E esta é mais ou menos a visão que nós temos com ele. E não só, mesmo dentro da própria igreja, às vezes vivemos o momento de separações, de desunião. Então, o juntar pedra da conta é promover o espírito da unidade, da união no seio da igreja, mais ou menos. O geral é este. Muito obrigado. É assim que se define a pedra que está a se tratar nestes dias, durante as pregações que vão desenrolando no Ministério El Shaddai, na Igreja Matriz. Irmãos, já entenderam exatamente, afinal de contas, de que pedra é que eu abri com ela esta entrevista? Mas agora, como podemos juntar, afinal, as pedras? Bom, este facto de como juntarmos pedras, conforme já falamos, para nós melhor entendermos o facto de juntar pedra, nós voltamos um pouco sobre a construção do Templo de Salomão. E aquele templo não foi construído porque por blocos ou adobe, uma coisa dessa, conforme nós construímos atualmente. Mas olhamos no primeiro os Reis 5:15, então quando o rei Salomão estava prestes para codificar o templo de Deus, então ele organizou uma equipa quase de 70.000 pessoas, e o trabalho dele é de ir no monte para ir carregar pedras, trazê-las e
em outro sítio, ou podemos dizer como pedreira, para serem talhadas ou para serem preparados, para que quando fossem colocados aí no templo, para que não houvesse mais qualquer situação. Então, olhando nessa perspectiva que de facto o templo de Salomão foi construído em pedras, então, e em paralelismo com a igreja, e então o Pedro fala de que toda a alma salva em Cristo Jesus é uma pedra viva, conforme está no 1 Pedro 5, 2, versículo 5, que Jesus Cristo é a pedra angular, e nós que cremos nele e que somos pedras vivas, pelo qual, pronto, Deus usa para edificar, fazer conta o seu templo espiritual, que somos nós. Então, nesta ordem de ideia, quando falamos de juntar pedra, não é mais de que é pegar o Evangelho e levar junto aos perdidos. Porque, em parte, quando se fala de pedra, estamos a ver também os incrédulos. Pela a natureza de pedras é aquilo como é duro, e tipo também como está os corações daquelas pessoas que estão muito longe de Deus. E então, chegou o momento que a própria igreja também temos que nos levantar com o Evangelho para virem trazer aquelas pessoas que não conhecem ainda Deus, para que possa vir pronto, receber a salvação e fazer a parte no templo vivo de Cristo, que é a igreja, mais ou menos. Como foi dito pelo servo de Deus, explicou exatamente aqui como devemos juntar as pedras. Afinal, não se trata de uma outra coisa se não for o próprio Evangelho, que é buscar as pessoas ou juntar, ganhar alma para Cristo. É exatamente isso. Pessoal, é só para vocês verem a sabedoria que o servo de Deus tem para trazer para nós tanta novidade e tudo aquilo que tem a ver com a palavra do Senhor, que é a verdade. Mas aqui ainda temos mais uma questão que, de certeza, do outro lado, também alguém está curioso em procurar saber. Afinal, já procuramos saber o que é pedra, como devemos juntar essas pedras. Mas, afinal, quantos tipos de pedras existem, servo de Deus? Ok. Bom, eu não sou especialista para esse discurso, mas segundo o pouco conhecimento que eu tenho quando estive a preparar este tema, então me levou a crer que de facto existem vários tipos de pedras. Temos pedras preciosas, no caso do diamante, ouro e tanto mais outros. E também temos pedras de cal, aquelas pedras, bom, à vista se parece pedra, mas pegando nele, vira com ele, mínimo descuido, quando cai, depois, pronto, fica quase tipo em pó. Então, se desfaz. Então, este também é tipo de pedra. Exato. E depois, há outro tipo de pedras, tipo, que não tem jeito mesmo. E que você pisando, às vezes te cria problemas. O que nós chamamos de pedra de tropeços. Magoa. Que magoa. E então, temos pedras propriamente mesmo vocacionadas para a construção. Por exemplo, aquelas pedras que saíam na rocha, aí na monte, pronto, que os trabalhadores iam apanhando para trazer e depois passar na outra equipe para serem retalhadas e bem trabalhadas. Então, é esta. Mas eu diria assim, uma aplicação prática ou espiritual, aquelas pedras, mesmo quando vamos juntar a pedra, nós temos que nos acautelar. E quando estamos a apanhar pedra, saber que tipo de pedra que estou apanhando. Se viram aquela pedra tipo do cal, aquele que depois, numa coisa, depois se desfaz, é tipo daquelas pessoas vão, em vez de levar o evangelho às pessoas, de levar
a verdadeira Evangelho de Cristo, mostrando pessoas que a priori de tudo no Evangelho é o reino de Deus, mas às vezes chega, começa a falar com pessoas, vão na minha igreja, aí me dá um casamento, vão na igreja, vão na Europa, vão na igreja, que eles vão ter isto. Quer dizer, o Evangelho que está muito mais imbuído nas coisas materiais. E quando essas pessoas chegam na igreja e que não encontram essas realidades, então eles não permanecem. E está acontecendo isto. Enquanto o verdadeiro Evangelho não é problema de casamento, não é problema de dinheiro, não é problema de não, se vocês fizerem, vão na Europa, vão viajar, sei que muita coisa. Não. É a salvação. E a salvação. Porque o que está em causa é a salvação. É a razão pela qual o próprio Jesus veio que arrependei-vos. Porque o reino do céu já está pronto junto de vós. E ele disse que buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, o resto está acrescentado. Mas hoje há uma inversão do Evangelho. Está vendo? É por isso que estamos a ter muitos problemas. E depois, aqueles prédios de tropeço, aqueles prédios que está criado, são aquele tipo de pessoas. Só vem na igreja, você lhe puxa na igreja, vem com ele, então começa a criar problemas. Né? Começa a ferir os outros. Criar tropeço para com os outros. É por isso que estamos a encontrar a primeira igreja. Mas o tipo de pedra que nós queremos trazer à igreja é aquelas pessoas conscientes do que precisam da salvação, do arrependimento verdadeiro. Que está na igreja, sabe que estou aqui, não vou procurar dinheiro, não vou procurar casamento, nem nada, mas estou aqui para a minha salvação. E um dia reinar junto com Cristo lá no céu. É este tipo de pedra que nós queremos trazer. Aqueles que ouviram a mensagem e se arrependem e dizem, não, preciso de Jesus. Para fazer parte como uma pedra viva na edificação do templo de Deus. Obrigado. Olha, a nossa entrevista está quase no fim. Mas no momento que o servo de Deus falava sobre os tipos de pedra, criou-me uma certa curiosidade em como, afinal de contas, devemos ter cuidado em transmitir a palavra do Senhor. Porque, afinal de contas, nos enganamos muito. Se prestarem bem atenção na nossa entrevista, ouvirem muito bem, aí se tratou de pregar a prosperidade e pregar a verdade. Tenhamos muito cuidado quando estamos a pregar, para não criar expectativa em certas pedras e não criar dificuldade como final no templo do Senhor. Aí ficou a boa. Então, estamos prontos para levarmos o Evangelho. Temos homens de Deus que têm sabedoria para transmitir para nós. Mais informações é só seguirmos no nosso YouTube, no nosso canal, que é Coche TV Oficial, no nosso Ministério El Shaddai, que é a Igreja Matriz, com a produção Yannick Malungo e jornalista Madalena Felipe. Mas nós vamos trazer novidade para ti. Abraços.